Irmãos amados, a graça e a paz de Cristo esteja sempre conosco, amém? Uma alegria poder mais uma vez falar aqui com os irmãos por este canal, por essa forma de comunicação. Saudade é muito grande, gostaria de estar presencialmente com os irmãos, podendo dar um abraço afetuoso. Eu tenho certeza que essa saudade é recíproca, mas muito em breve, acredito em Deus que nós estaremos juntos, podendo louvar o Senhor. Amém? Confiamos num Deus que pode todas as coisas, está no controle de tudo, vai nos permitir muito em breve estarmos juntos novamente. Tá bom, amados? Enquanto isso, nos fortalecemos em Deus através da sua palavra e compartilhamos por meio desse canal uma meditação da palavra de Deus. Vamos voltar lá para João, capítulo 17. Nós estamos estudando com o pastor Davi, às vezes comigo, ele me dá essa oportunidade. Estamos estudando a oração sacerdotal de Jesus. O apóstolo João registrou lá no capítulo 17 do seu evangelho. Ele desafiou mais uma vez a ler todo esse capítulo durante esse vídeo, em que Jesus, depois de um discurso, ele faz essa oração. E essa oração ele divide em 3 partes. Ele ora por ele mesmo, pela sua glória, ele ora pelos seus discípulos, aqueles que os acompanhavam ali. E ele também ora pela sua igreja. E é esse ponto que nós iniciamos. Os 8 primeiros estudos trataram sobre a oração de Jesus sobre ele mesmo, por ele mesmo, e também a oração de Jesus pelos seus discípulos. Agora é a terceira parte da sua oração. Ele ora pela sua igreja. Versículo 20 e versículo 21. Acompanhe aí na sua Bíblia. Ele diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Jesus, meus amados, ele começa a orar pela sua igreja. Uma das maiores provas de amor que Jesus nos dá antes de morrer na cruz por nós. Ele ora por cada um de nós. Ele diz: não rogo somente por estes, ou seja, pelos seus discípulos que estavam lá com ele. Diz: mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então, meu amado, se você creu em Jesus Cristo por meio da sua palavra, é por você que Jesus Cristo está orando aqui nesse momento. É por mim, é por cada um de nós que cremos nele segundo a sua palavra. Que maravilhosa demonstração de amor de Jesus. Um teólogo diz que uma das mais profundas formas de demonstrar amor é orando por uma pessoa. Jesus deu inúmeras provas de amor por nós. Ele veio a esta terra como um homem, ele se entregou numa cruz, que foi a maior prova de amor existente. Mas ele também orou por nós. Que maravilha, um texto bíblico que realmente me emociona. E nessa oração que ele faz pela sua igreja, ele divide essa oração em 3 partes. Ele ora pedindo ao Pai a unidade da igreja. E é nesse ponto que eu quero me deter aqui. Outros pontos vão ser trabalhados mais futuramente, mas no primeiro ponto eu quero meditar com vocês aqui. Primeiro, ele ora pela unidade da igreja. Especificamente o versículo 21, ele diz: a fim de que todos sejam um. Esse é o nosso versículo-chave da igreja. Você já reparou? A Igreja Batista Betel há algum tempo tem usado esse versículo como chave nas postagens que a gente faz no grupo de WhatsApp, nos informativos da igreja. João 17, 21a, a fim de que todos sejam um. Isso faz parte da oração de Jesus. Ele quis que a igreja fosse um. Ele quis que nós todos representássemos uma unidade. Ele diz mais: e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, 3 detalhes surgem desse primeiro pedido de Jesus em relação à unidade da igreja. O primeiro, é o pedido da unidade. Ele pede que nós sejamos um. Isso não significa dizer, meus irmãos, que ele quer que nós sejamos iguais. Ser um não é ser igual. Ser um é representar uma unidade, um todo, mesmo juntando vários diferentes. É unidade na diversidade. Jesus ele tem plena consciência de que todos nós somos diferentes, embora ele não faça acepção de pessoas, mas ele respeita as diferenças que nós temos desde sempre. E ele quer nessas diferenças nos encaixar dentro de uma unidade. A igreja algumas vezes ela é comparada a um edifício,
Pedro faz essa comparação numa das suas cartas. Ele diz que a igreja ela é um edifício, ela é uma construção. E as construções naquela época elas não eram com tijolos iguais como é hoje. Cada construção era feita com pedras que naturalmente são diferentes. Então você precisava fazer o encaixe dessas pedras. Colocar uma pedra no lugar exato onde tivessem 2 ou 3 que deixassem exatamente aquele espaço para ser preenchido por aquela pedra. Não precisava de pedaços iguais para formar um todo muito forte, que era uma parede de pedra. E é isso que Jesus espera da igreja aqui, que nós, em nossas diferenças, nós somos diferentes na nossa formação cultural, nós somos diferentes na nossa formação familiar. Muitas vezes nós somos diferentes nas opiniões que nós temos em relação a determinados assuntos. E Jesus diz que isso pode ser natural, isso é natural, e que independente dessas diferenças, nós devemos conviver em unidade. Isso significa dizer que mesmo eu vendo diferença em alguns irmãos, mesmo alguns irmãos sendo diferentes em mim, eu não me coloco fora da comunhão deles, ou eu não coloco eles fora da minha comunhão. Eu convivo com eles de forma muito boa. O escritor norte-americano Philip Yancey, ele escreveu uma coisa muito interessante. Ele dizia que na igreja dele nos Estados Unidos era o único lugar onde ele podia ver 2 pessoas muito diferentes convivendo. Na igreja dele sentavam no mesmo banco e louvavam ao Senhor junto. Um prêmio Nobel de Medicina, o maior prêmio dado a um médico no mundo pelas suas descobertas científicas. E também sentava uma empregada doméstica, e os 2 louvavam ao Senhor juntos, porque as diferenças dele, culturais, acadêmicas, de conhecimento, financeiras, não faziam diferença. Eles conseguiam se juntar dentro da unidade que é a igreja. É isso que Deus espera exatamente de nós, que nós, dentro das nossas diferenças, nós vivamos essa unidade. Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 1, versículo 27, ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. As pessoas precisam olhar para nós e ver que nós somos um só, por mais que sejamos diferentes na nossa individualidade, mas as pessoas enxergam a nós como a igreja de Cristo, como uma unidade firme. Segundo detalhe que a gente vê aqui, o referencial de unidade. Qual é o referencial da nossa unidade? Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti também, sejam eles em nós. A unidade da Trindade, a unidade de Deus, que é ao mesmo tempo, que é 3 e ao mesmo tempo é 1, ela é a nossa referência. Como é que nós devemos ser um? Como Deus, Jesus e o Espírito Santo são um. E a gente não consegue verificar as diferenças entre eles, embora eles tenham algumas diferentes, Existe, teologicamente falando, algumas diferenças na atribuição, mas eles são a mesma essência, E é isso que deve existir na igreja. Por mais que nós sejamos diferentes, mas a essência nossa precisa ser a mesma. É assim que as pessoas vão ver a nossa unidade. Terceiro destaque que tem aqui em relação à unidade, o objetivo da unidade. Ele diz: para que o mundo creia que tu me enviaste. Lembrando, primeiro, ele pede pela unidade. Segundo, ele nos mostra qual é o nosso modelo, a nossa referência de unidade, que é a reverência da Trindade. Terceiro, ele diz qual é o objetivo da nossa unidade. Ele diz: para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, isso é importantíssimo. As pessoas só vão crer que Jesus é o enviado de Deus, ou seja, as pessoas só vão crer que Jesus é quem ele realmente é, a partir da nossa unidade. Olha só que coisa fantástica, Então, eu estou lendo um livro atualmente chamado Pacificador, de um irmão norte-americano, um presbítero chamado Ken Sande. E ele tem uma frase muito interessante. Ele diz que a reputação de Jesus depende da nossa união. E é isso exatamente que Jesus diz aqui: para que as pessoas creiam, para que o mundo creia que tu me enviaste. Se nós não vivemos unidade na igreja, irmãos, as pessoas não vão crer que Jesus é Jesus, que Jesus é esse que não consegue unir as pessoas. Então isso é muito importante para nós. E por último, meus irmãos, no versículo 22, Jesus ele apresenta um outro detalhe que talvez a gente fique se perguntando: mas é difícil viver essa unidade, existem muitas diferenças, existe muita divergência de pensamento, existe muita diferença para mim conseguir conviver com o irmão. No versículo 22, que nós ainda não tínhamos lido, Jesus ele nos dá a capacidade para a unidade. Jesus ele não nos manda fazer nada, irmãos, que ele mesmo não nos capacite,
Na mesma carta que Paulo escreve aos Filipenses, né, ele diz que de Deus vem tanto o querer como o executar, né, o praticar. Então ele nos dá a vontade de sermos unidos, ele nos dá a capacidade também de sermos unidos. No versículo 22 ele diz: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Então Jesus transmite a nós, os seus filhos, a sua glória, para que a gente consiga ser um. Se você tem dificuldade em viver essa unidade, é em Jesus que a gente encontra essa capacidade. Cada crente em Jesus Cristo, ele foi capacitado para viver em unidade com Deus e também uns para com os outros. Então é em Deus que nós devemos buscar essas condições. E como vivemos, irmãos, essa unidade nesse período que estamos vivendo, de pandemia, de isolamento, de quarentena. Deus não diz que nós precisamos ser uma unidade só por estarmos juntos. Nós somos uma unidade como igreja, com irmãos que estão na África, com irmãos que estão nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Nós oramos por eles, nós intercedemos por eles, nós nos preocupamos com o crescimento espiritual deles. E agora a gente está tendo que fazer dessa forma com os irmãos aqui de Mãe do Rio, da Igreja Batista Betel. A nossa unidade não foi quebrada pelo distanciamento social, não deve ser quebrada. Continue orando, continue se preocupando com o seu irmão. Ligue para o seu irmão, mande uma mensagem de WhatsApp de que você se importa com ele, de que você está orando por ele. Pergunte se ele está precisando de alguma coisa. Tem uma série de coisas que a gente pode fazer para manter preservada essa unidade e para que a oração de Jesus ela esteja se cumprindo através da nossa vida. Irmãos, vai ser muito bom quando a gente estiver juntos louvando ao Senhor e desfrutando de forma mais próxima dessa unidade. Mas a gente não precisa necessariamente da proximidade para sermos unidade. Se preocupe com seu irmão, como eu devo me preocupar também. Nos preocupemos uns com os outros, fortaleçamos uns aos outros, oremos, vamos animar uns aos outros nesse período de isolamento. É isso que a gente pode fazer nesse período para vivermos essa maravilhosa unidade. Amém? Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações. Se você gostou, assista com a sua família, passe para os seus amigos. Que Deus abençoe a sua palavra no coração das pessoas que ouvirem essa breve meditação. Fica um abraço muito grande da nossa família para vocês. Em breve esperamos estar juntos louvando ao Senhor. Amém? Abraço forte, irmãos.